Usa o branco mesmo? Vermelho, tá. Som, muito bem. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos bíblicos da Escola Bíblica Dominical e temos estudado aqui no templo sobre os adversários. E hoje nós vamos trabalhar o segundo adversário, que é justamente a carne, e eu quero já compartilhar com os irmãos que nós temos muito conteúdo para ser coberto na aula de hoje. Então, se vocês acharem que eu estou rápido demais, tá? Isso, faça assim, tá? Faz assim que eu vou entender que é para ir um pouquinho mais devagar, tá bom? Apesar de termos muito conteúdo, nós não temos a necessidade de deixar de esclarecer as possíveis dúvidas, tá bom? Então, se você tiver qualquer dúvida, ou se você quiser dar uma contribuição, você pode, por favor, faça para que a nossa aula não seja simplesmente mais uma preleção, tá bom? Então a gente vai orar nesse momento, eu convido você a baixar a sua cabeça, fechar seus olhos, nós vamos orar nesse momento pedindo a bênção do Senhor. Amado Deus e Pai, te louvamos por mais essa manhã, te louvamos porque temos a oportunidade de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra e queremos que o Senhor nos alerte e traga realmente a consciência de que nós, como cristãos, estamos numa guerra e que temos adversários que são realmente implacáveis. Por isso, ó Deus, nos ajuda a compreender a Tua Palavra e a, principalmente, colocá-la em prática em nossas vidas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Lutero disse o seguinte, que nós temos uma tríade de inimigos, e essa tríade é formada justamente pelo mundo, a carne e o diabo. Eles são chamados de adversários, eles são chamados aqui de inimigos. Eles não têm nenhum outro interesse a não ser nos derrotar. Isso é muito importante, porque quando nós estudamos esse tema, nós precisamos nos lembrar que não existe a possibilidade de uma convivência pacífica com esses três inimigos. Esses três inimigos não querem celebrar um acordo de paz. Não existe uma aliança que possa ser feita para uma convivência pacífica. São três inimigos implacáveis que têm o único objetivo de nos derrotar: o mundo, a carne e o diabo. Nós estamos então na nossa terceira aula e precisamos entender também qual é a relação que existe entre essa tríade. Veja bem, a carne, ela é aliada do mundo, que por sua vez é dominada pelo diabo. Nós já falamos sobre o mundo na semana passada e nós vimos que o mundo é um adversário externo, é o sistema que governa esse mundo, os valores, as filosofias, ideologias, o estilo de vida que é propagado pelo mundo tem um só objetivo, que é se opor à pessoa e ao governo de Deus. É um sistema paralelo, é um governo paralelo que se opõe a Deus. Tudo que nós vemos então no mundo, em termos de valores, estilo de vida, pensamentos, até mesmo a moda,
todos eles são frutos desse sistema que se opõe a Deus. A carne, que não é o inimigo que nós vamos ver nessa manhã, ela é aliada do mundo. Ela trabalha em conjunto com o mundo. E nós precisamos nos lembrar que o diabo, então, é o governante desse mundo, e esse será o tema da próxima aula, onde nós veremos o nosso terceiro adversário no próximo domingo, se Deus permitir, que é justamente o diabo. Muito bem. O próprio Senhor Jesus disse o seguinte, que a carne é fraca. Vocês se lembram dessa passagem? Lá no Getsêmani, Jesus estava prestes a ser preso, julgado, condenado à morte, depois ele teria que levar o seu próprio madeiro e por fim ele seria morto na cruz. Nesse momento em que ele está com os discípulos, ele adverte os seus discípulos dizendo que a carne é fraca. Quero que você se junte com a pessoa que está do seu lado, ou que está atrás, ou na frente, e responda o seguinte: o que é que Jesus quis dizer com essa frase? A carne é fraca. Vamos lá? Sim, ajuda aí. Muito bem. Chegaram a alguma conclusão? Vamos ouvir algumas respostas aqui. O que é que Jesus falou, ou o que ele quis dizer, quando ele afirma ali para os discípulos que a carne é fraca? Não tem resposta errada, hein? Vamos lá. Quem vai falar? Incapaz de produzir os resultados desejados. Ok. A carne, ela não é capaz de produzir os resultados desejados. Quem mais? Aqui, momento. O contexto ali é que Jesus tinha falado que eles não conseguiam nem permanecer um tempo acordados, orando, né? Então, talvez... Só um pouquinho. Dá para aumentar um pouquinho o azul? Pode falar. O contexto ali era de sono e de fome, né? Talvez, não sei. Eu não sei se está relacionado a essa fraqueza física, né? Sim, qual que é o contraste nessa passagem? A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Muito bem, então isso já vai nos dar uma dica sobre o que ele está querendo dizer. Que mais? Esse garoto aqui falou que tem gente que quer ser mais forte que Jesus. Tá? Tá bom, opa. Principalmente na carne. Acho que está ligado também à falta de capacidade de resistir, porque ele fala da tentação, né? A falta de capacidade na própria carne de resistir, no contexto, à tentação. Muito bem. Mais alguém quer dar sua contribuição? Eu não sei se eu estou certa, mas em Hebreus diz que Jesus nos compreende a nossa fraqueza, porque ele passou por toda
por toda a tentação e ele resistiu porque ele é Deus. Então Sim. ele entende nossa fraqueza. Eu não sei se tem alguma coisa. Ok, você está falando do contraste, né? De Jesus e de todas as outras pessoas. Jesus, ele não pecou porque ele era Deus. Sim, Jesus tem essa capacidade de se identificar com o homem, porque ele também era homem. Jesus não era um semideus. Ele era 100% Deus, sendo 100% homem. Muito bem, vamos lá. A carne, ela é corruptível, a Nayara disse aqui, né? E eu acrescento que a carne é fraca também no sentido que ela é sujeita a muitos fatores assim que derrubam a gente muito facilmente. Por exemplo, nosso corpo ele é todo controlado por química, né? Por substâncias químicas, hormônios e tal. Às vezes só do fato de você estar com fome, seus hormônios já te colocam num estado assim que você quer jogar tudo para o ar e você não quer saber de mais nada. E outra hora você está animado e tal, não, vamos lá, agora a gente vai trabalhar para Deus, né? Mas basta você estar com fome que já desiste de tudo, né? Então assim, é muito fácil para nós, em função de fome, dor, de qualquer coisa, a gente largar a mão e abrir mão de qualquer princípio, né? Acho que é fraca nesse sentido também. Muito bem. Eu acho que naturalmente a carne ela fala mais alto do que o espírito. Então, eu acho que a fraqueza tem muito a ver com isso. Ok. No nosso natural, a carne sempre vai falar mais alto. Muito bem. Mais alguém quer dar a sua contribuição? Aqui, por favor. Eu acrescento no que a Carol falou, nesse sentido de que é uma exortação que o próprio Jesus está fazendo para nós, que o Espírito, às vezes, está pronto, mas para a gente ter a consciência que a nossa carne é fraca, sabe? Então, a gente tem que estar na dependência do Senhor, porque na nossa carne a gente não vai fazer nada. Muito bem. Ok, vamos então trabalhar agora e conhecer o nosso segundo adversário, que é chamado de carne. A primeira coisa que nós precisamos entender é que existem basicamente duas palavras no grego que podem ser traduzidas como carne. E a primeira palavra que geralmente é traduzida como corpo humano é a palavra soma. Todo mundo já ouviu em algum momento da sua vida a seguinte expressão: a pessoa está com um problema psicossomático. O que você está querendo dizer? Que é um problema psicológico e que tem relação ou afeta também o físico dessa pessoa. A palavra soma, então, que aparece no Novo Testamento, num primeiro momento, geralmente faz referência ao corpo físico da pessoa. Então, cabelo, pernas, braços, tórax e tudo mais. Essa é a primeira referência que nós temos no Novo Testamento a respeito da palavra carne. A segunda é justamente essa que vocês estão vendo, que é sarx. Então, geralmente, soma é corpo físico. Sarx faz referência ao corpo também, ou então à natureza pecaminosa que habita em cada ser humano, em cada um de nós. Quando então estamos falando de carne, nós podemos falar a respeito do corpo físico, ou então nós podemos entender que a Bíblia faz referência à natureza caída do ser humano. A natureza que foi corrompida, afetada pelo pecado. E essa natureza pecaminosa nos faz, como seres humanos, pecadores.
a natureza caída nos conduz então ao pecado. Porém, é importante nós entendermos algumas coisas antes. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu vou pedir para alguém abrir para a gente aqui. Ih, ó, bagunçou tudo aqui. Gênesis 1, 31. Quem que vai abrir para a gente? Depois eu vou pedir para outra pessoa ler os versículos de Gênesis 14, mas nós vamos fazer a leitura do versículo 14 até o 24. E uma última pessoa eu vou pedir para abrir no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 53 e 54, tá bom? Vamos ler lá. Gênesis 1, 31. Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Olha só, qual é essa passagem? É a passagem da criação do mundo. Deus, então, ele criou todas as coisas em quantos dias? 6 ou 7? 6, porque no sétimo dia ele descansou. Então Deus criou todas as coisas que nós temos no mundo, inclusive o homem, e quando ele terminou a sua obra, ele disse o que a respeito da criação? Que tudo era muito bom. Então nós precisamos sempre nos lembrarmos que o homem criado por Deus, o primeiro homem, a primeira mulher criados por Deus, eles não foram criados com a natureza pecaminosa, correto? Todo mundo sabe, mas é importante nós relembrarmos desse ponto. Deus criou o homem e a mulher sem pecado. Vamos lá para Gênesis capítulo 3, versículos de 14 a 24. Quem pode ler para a gente? Dou-lhe uma, duas. Então, o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará. O pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Muito bem. Então, a primeira coisa que nós precisamos relembrar aqui é que o homem e a mulher foram criados totalmente bons, sem pecado e sem a natureza pecaminosa. Capítulo 3 de Gênesis, nós temos o relato da queda. E nós conhecemos bem essa história da queda do homem. A maneira como
o homem e a mulher foram tentados, a mulher então pega do fruto, ela come desse fruto, ela oferece ao seu marido, para Adão, então Adão também come desse fruto. E assim entrou o pecado na humanidade. A queda, ela não só afetou o homem e a mulher, como nós acabamos de ler. A queda do homem e da mulher afetou todo o cosmos. O pecado afetou todo o universo e toda a criação de Deus. Não só o ser humano, mas também toda a natureza foi afetada devido à queda de Adão. Então, nós aprendemos aqui que não somente o homem todo como ser criado, mas toda a criação de Deus foi impactada com a entrada do pecado no mundo. Tudo bem até aqui? O homem foi criado bom, a queda afetou o homem, a sua natureza e também todo o universo. E agora nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 53 a 54. Quem pode ler? Primeira Coríntios 15, 53 e 54. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Muito bem. Qual é a maior consequência do pecado na vida do ser humano? A morte. A morte num sentido físico, mas principalmente no sentido espiritual, que significa separação eterna de Deus. Quando nós lemos o relato, nós vemos de Gênesis 3, nós encontramos vários aspectos que são extremamente importantes para o entendimento da nossa natureza caída, que é justamente a carne. O diabo tentou Eva, ele questionou a palavra de Deus, ele disse o seguinte: certamente vocês não morrerão. E Deus tinha dito o quê? Se vocês comerem, certamente morrerão. O diabo então chega e conta uma mentira. Ele fala justamente o contrário para Adão e Eva. Certamente vocês não morrerão. Muito bem, Eva comeu, talvez Adão olhou, viu que ela não caiu, o que ele fez? Comeu, e ele não morreu de imediato, não é? Mas naquele momento, a morte entrou na vida da humanidade. Por quê? Porque a morte não significa apenas morte física, mas significa principalmente morte espiritual. No momento em que eles desobedeceram a Deus, eles morreram. Eles estavam separados de Deus. Depois nós encontramos as narrativas de Gênesis, que muita gente que quando está fazendo a leitura bíblica anual não gosta de ler, né? Porque fulano viveu tantos anos e morreu. Fulano viveu tantos anos e morreu, e o pessoal pula isso porque acha que isso não é relevante. Lógico que é relevante. Por que isso foi registrado em Gênesis? Para provar que aquilo que Deus disse era verdade.
com o pecado vem a morte. Todos que pecaram, morreram. Com raríssimas exceções, e nós conhecemos um deles, que é justamente Enoque. Muito bem. Voltando e terminando e fazendo a relação com 1 Coríntios. Deus vem em busca do homem. Adão, onde é que você está? Adão estava escondido atrás da moita. Não porque ele estava só nu, porque tinha consciência, mas porque ele tinha o quê? Medo, vergonha do seu pecado. Não é isso? Então Deus pergunta a Adão, como se Deus não soubesse, né? Você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? E daí a gente conhece a história. A mulher que o Senhor me deu, ela me deu, eu comi. E daí, mulher, não, a serpente me enganou. E assim, então, Deus dá os decretos a respeito do pecado e da queda do homem. No final do capítulo 3, nós vemos algo interessante, né? Que Deus, então, mata um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. E Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. Não é isso que o texto fala? Não só expulsa, como coloca 2 anjos de guarda para que eles não tivessem mais acesso à árvore da vida. Por que Deus fez isso? Já pararam para pensar? Por que Deus expulsa Adão e Eva e coloca 2 sentinelas, 2 guardas, para que eles não tivessem acesso à árvore da vida? Será que era simplesmente um castigo, uma disciplina de Deus, ou tem algo relevante nessa questão? O que vocês acham? Alguém quer arriscar? Sim, por quê? Só um pouquinho. É o amor de Deus, de novo. Porque se eles comessem da árvore da vida, eternamente viveriam no pecado, separados de Deus. Então Deus já começou o resgate aí, né? Muito bem. O resgate não está só em providenciar um substituto que os cobrisse do pecado, mas até mesmo a expulsão do jardim do Éden é uma manifestação do amor de Deus. Porque se aquele homem e mulher que eram agora pecadores tivessem acesso ao fruto da vida, eles eternamente estariam na condição de pecadores. O plano de redenção de Deus começa justamente no momento após a queda de Adão e Eva. Quando nós vamos lá para o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, 53 e 54, nós vemos que Paulo nos ensina a respeito de uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, que nós não podemos esquecer ou diminuir. Daqui 2 semanas iremos celebrar a Páscoa cristã, que nos fala a respeito da ressurreição de Cristo, que é a prova, a esperança daquilo que irá acontecer a todos os filhos de Deus, que é a ressurreição dos corpos. Então, quando nós voltamos lá para 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54, nós vemos Paulo falando o seguinte, que aquilo que é corruptível, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, precisa ser revestida de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal, ou seja, esse corpo aqui, precisa ser revestido de imortalidade. Então, nós precisamos juntar uma peça aqui.
a natureza pecaminosa, ela fez parte, ou faz parte, de todos os seres humanos devido à queda de Adão. Porém, o plano de redenção de Deus, ele vai não só destruir essa natureza pecaminosa, como também vai redimir o homem todo. Uma vez que o homem todo caiu, a ressurreição irá redimir o homem todo. Uma das coisas que muitas vezes nós esquecemos, e falamos muito no cristianismo, e a gente já falou isso outras vezes aqui, né? A gente fala muito do céu, né? Não, quero ir para o céu. E acho que a coisa mais chocante que eu ouvi, com o Dr. Russell Shedd, ele falou assim para a nossa classe, né? Éramos 13 pastores, assim, e se eu falar para vocês que o céu não é o nosso destino? Todo mundo caiu da cadeira. Como assim não é o nosso destino? E não é mesmo. Porque qual é o nosso destino final? Novos céus e nova terra, com uma nova natureza, com corpos glorificados, à semelhança do corpo glorificado de Jesus Cristo. Então, o nosso destino final não é uma existência incorpórea, né? Vagando pelas nuvens. Esquece isso, gente. Isso é coisa de desenho, isso é coisa que não vem da Bíblia. Nosso destino final é a remissão desse corpo, esse corpo que não enxerga direito, né? Eu tenho que usar lente para enxergar de longe e óculos para enxergar de perto. Essa existência que a gente tem, de que o cabelo começa a ficar branco, cair, barriga começa a crescer, o fôlego começa a faltar, a cabeça acha que ainda tem 30 anos, mas o corpo, né? Uns anos atrás fui inventar de jogar futebol com os meninos no acampamento, né? E a pior coisa de tudo é que inventaram isso daqui, né? O celular, né? Lançaram a bola, eu estava sozinho lá. Eu e o goleiro, eu ia chutar e ia fazer o gol. O que aconteceu? Eu tropecei no meu pé, pum, perdi o gol lá. Pior, gravaram isso, né? Daí, pronto, virou a piada. Esse corpo que nos traz dor, que é afetado por doenças, o próprio envelhecimento, que é um processo de morte, tudo isso será redimido por Deus por causa da obra de Jesus Cristo. A salvação, essa nunca foi uma ideia bíblica, tá? Ela diz respeito só à alma, não. A salvação é para o ser humano na sua totalidade. Deus vai redimir não apenas a nossa alma, mas também o nosso corpo físico. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 53 e 54. Para aqueles que são tricotomistas, né? Nós estamos falando então que a salvação não é só para a alma e espírito, mas também para o corpo. O que mais nós aprendemos a respeito do nosso adversário aqui? Então, olha só. Sarx diz respeito à natureza corrompida que habita em todo ser humano. Mas veja que essa natureza corrompida pelo pecado não está limitada ao nosso corpo físico, se bem que o pecado também afetou o nosso corpo físico. Por isso nós temos doença, por isso nós morremos, por isso
nós ficamos enfraquecidos. É lógico que o pecado também afeta o nosso corpo, mas não se limita a apenas isso. Abra a sua Bíblia agora, lá no texto de Mateus capítulo 15, versículo 19, e nós vamos aprender que o pecado não apenas afetou o nosso físico, mas também afetou o nosso coração. Vou ler aqui para os irmãos. Mateus 15, 19 diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então, o pecado afeta o nosso corpo físico, mas também afetou o nosso coração, como sendo o centro do ser humano. De onde nós temos os nossos pensamentos, onde nós tomamos as nossas decisões, onde se encontram as nossas motivações. Jesus, falando aqui com os fariseus, ele diz o seguinte: parem de se preocupar com aquilo que é externo. Parem de se preocupar simplesmente com a lavagem cerimonial, porque essa lavagem não é capaz de lavar o coração, porque o problema está no coração. É do coração que saem todas essas coisas. Os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Saem da onde? Do coração. Coração esse que é afetado pelo pecado, que compõe a natureza caída, corrompida, que é a nossa carne. Vamos ver outro texto aqui. Colossenses... Oi, pode falar. O coração aí está ligado à nossa alma, não ao órgão, mas à nossa emoção, essas coisas que estão ligadas à nossa alma, não ao órgão físico. Na verdade, a gente tem um problema aqui, né? Porque quando a gente fala de coração, no nosso contexto cultural, é emoção, né? O coração, principalmente no Antigo Testamento e a Bíblia, não faz referência simplesmente às emoções, mas faz referência principalmente à nossa vontade, onde as nossas decisões, onde as nossas vontades são formadas. É o nosso íntimo, é o nosso interior. É isso, tá? Não só relacionada às emoções, tá? Porque senão dá a impressão que o coração diz respeito simplesmente às nossas paixões, não. Mas principalmente à nossa vontade, tá? Não, porque aí a gente vai ter um outro problema. Porque, veja bem, quando a Bíblia faz referência à alma, na maioria das vezes ele está querendo fazer referência à vida como uma coisa só. A nossa vida. Te louvarei, Senhor, com toda a minha alma. Ou seja, com toda a minha vida. Tá? Então não tem tanto essa separação assim, nesse compartimento que muitas vezes a gente pensa. Coração diz respeito às emoções. Não, não é isso. Ele está fazendo referência, o coração, ao centro da nossa vida. Ale, tá bom? Oi. Nós, como igreja, acreditamos que o homem ele tem uma parte material e imaterial, né? Não dividido em 3 partes, mas apenas em 2 partes. Eu creio que... acho que é mais fácil de entender essa questão do coração. Eu creio que na declaração de fé da igreja, a igreja aqui, ela é dicotomista, mas eu sei que tem alguns irmãos que são tricotomistas, tá bom? Mas a ideia, o que é dicotomia e tricotomia, porque não é aula de antropologia aqui, mas só para a gente não se perder, né? Dicotomia, acredita-se que o ser humano ele é composto por 2 partes. Parte física, material, que é isso daqui, e a parte imaterial,
Tá? Então, dicotomista acredita que é o seguinte, que tanto alma como espírito são sinônimos para a parte imaterial da pessoa. O tricotomista, ele já acredita que o ser humano ele é formado por 3 partes: corpo, alma e espírito. Então, o tricotomista ele vai fazer essa diferenciação entre alma e espírito. Tá bom? O que está certo? Segundo a nossa declaração de fé, nós somos tricotomistas. Acreditamos que, na verdade, são 2 partes. Que o espírito é um sinônimo para a alma. Mas é uma boa discussão. Tá bom? Porque tem muitas pessoas que acreditam que o homem é composto por 3 partes: corpo, alma e espírito. De forma prática, isso faz uma grande diferença? De forma prática, em última instância, não. Principalmente porque nós cremos que Deus vai redimir tudo. Que Ele não vai só salvar a alma ou o espírito, mas que Ele também vai salvar o corpo físico. Tá bom? Mas essa é uma discussão, e quem sabe um outro modo sobre antropologia, a gente pode visitar esse texto com mais calma. Vamos para o café? Daqui a pouco a gente retorna. Pessoal que está tomando café, para que retornem. Muito bom. Muito bem, gente. Retornando então aqui. A natureza caída, então, o pecado afetou não só o nosso corpo físico, mas também o nosso coração, como sendo o centro, né, das nossas emoções, mas principalmente das nossas vontades. A natureza pecaminosa também, ela afetou a nossa mente. Vamos ver aqui Colossenses 1:28. 2:18. Isso aí, Colossenses 2:18. Nós vemos o seguinte: não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, que os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Veja que Paulo aqui está falando a respeito desses adoradores de anjos. E ele chama a atenção no final do versículo que essas pessoas contam as suas visões, e a sua mente, a mente aqui ela é carnal,
é uma mente pecaminosa. Então a queda do homem, ela atinge o ser humano por completo. Atinge o seu corpo físico, o seu coração e também a sua mente. É interessante porque esse texto fala sobre a adoração de anjos, né? Parece que é algo que hoje vira e mexe e volta, né? Essa obsessão em conhecer os anjos. Eu não sei porque eu recebo toda semana um e-mail de um camarada que eu nunca vi, nunca me inscrevi, e ele fala assim: tem um segredo para te contar, vou revelar o nome do seu anjo. Não sei por que não sei como é que o meu e-mail foi parar nessa caixa de correspondência, né? Mas isso faz parte desse mundo esotérico. Nas igrejas hoje esse tipo de heresia já não é tão comum, ou pior, ela se manifesta de uma maneira um pouco diferente, né? É aquela obsessão de saber o nome dos demônios que estão atuando na vida de uma pessoa. Então tem o demônio que é o tranca-rua, o demônio não sei o que lá, e as pessoas começam até a vender curso para você identificar o nome do demônio, para então que você consiga de uma maneira mais eficaz, quem sabe, combatê-lo, né? Eu lembro que na década de 90, eu lembro que um amigo mostrou a foto de um suposto anjo na igreja, né? E ele mostrava para todo mundo lá, né? Pode ver, o anjo aqui está meio arcado assim sobre a igreja, era um clarão, né? Até que uma hora eu falei: cara, é o seguinte, isso daí não é anjo não, é o seu dedão. O meu dedo era o dedo, o cara tirou lá, por isso que a figura estava meio inclinada sobre a igreja, mas não era o dedo, inclinado assim. São coisas estranhas no nosso mundo evangélico brasileiro, né? Essa obsessão, mas ali os colossenses estavam enfrentando esse problema dessa adoração de anjos. Mas veja que Paulo aqui chama atenção para essa questão de que a mente é carnal. Então não só o corpo, o coração, mas também a mente é afetada pelo pecado. Vamos ler agora Romanos capítulo 7, versículos 15 a 20. E nós já podemos então tirar algumas conclusões aqui. Primeiro, a carne, diferente do mundo, não é um inimigo externo, mas sim é um inimigo interno, porque ele reside em nós, em cada um de nós. A carne faz parte então do nosso eu. Romanos 7, de 15 a 20, quem pode ler para a gente? Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Muito bem. Paulo falando aqui a respeito do conflito entre a carne e a sua natureza pecaminosa, que o faz pecar, e o desejo de agradar a Deus e a atuação do Espírito Santo na sua vida. Então, um conflito aqui entre a carne, que é o nosso eu, corrompido, afetado pelo pecado, que tem inclinação para o pecado, com o Espírito Santo de Deus, que agora habita nos crentes e os capacita a obedecer a Deus e a lei de Deus. Vamos então
pensar aqui numa definição para que todo mundo entenda o que nós estamos querendo falar com carne. A definição é a seguinte, vamos ver juntos aqui? 1, 2, 3. É a inclinação natural Está tudo embolado. Vamos ler todo mundo mais animado, gente. Vamos lá. 1, 2, 3. É a inclinação natural que todos nós temos em querer agradar a nós mesmos e, por consequência, desagradar a Deus e quebrar os seus mandamentos. Essa é a definição de carne. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Gente, pecar é bom ou não? Vou mudar um pouquinho a pergunta. Pecar é gostoso? Sim. Sim ou não? Sim, por quê? Porque agrada o quê? A carne. Gente, se o pecado fosse algo que não trouxesse prazer, ninguém escolheria pecar. Sim ou não? Então veja que o pecado, ele é bom para a pessoa, ele é gostoso. Por quê? Porque ele traz satisfação ao nosso eu. Vamos voltar lá para Adão e Eva. Eva olhou para o fruto. O que ela achou? Puxa, agradável aos olhos, né? E que mais? Parece que é saboroso. E mais, era o quê? Isso ia trazer o quê? Conhecimento. Nós vamos ser como Deus. Vamos conhecer o bem e o mal. E a tentação, então, justamente atraiu nesse sentido, e ela foi lá e comeu. Comeu e deu para o seu marido, e o seu marido comeu. E aí entrou o pecado no mundo. Não é? Então veja bem que a natureza pecaminosa, a carne, é essa inclinação que todos nós temos para agradar a nós mesmos, mas como consequência nós estamos desagradando a Deus e quebrando a sua lei. Então, se a gente fosse responder completamente a pergunta, o pecado é bom? Depende. Né? Por quê? Porque o pecado traz uma gratificação instantânea, mas conduz à morte. E não só conduz à morte, mas traz consequências para as nossas vidas. Vai ter que subir ali, Carlos, que senão eu vou competir com a janelinha ali, ó. Então veja bem, a nossa natureza pecaminosa, a carne é o nosso segundo e maior inimigo, porque somos nós mesmos. O nosso desejo é agradar a nós mesmos e não agradar a Deus. Nós temos prazer em quebrar a lei de Deus. Essa é a nossa natureza. E por isso esse inimigo é tão perigoso. Então a natureza pecaminosa, ou um sinônimo nas escrituras é a natureza terrena, natureza humana, o pecado que habita em mim. Todos esses termos são sinônimos para a carne. Natureza corrompida, natureza humana, natureza pecaminosa, o pecado que habita em mim. Nós estamos falando a respeito da
carne é herança de Adão, como nós vimos. Romanos 5, 12 a 19 nós não vamos ler aqui, mas vamos ler Salmo 51, 5. Quem pode ler para a gente? Isso, por favor. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Opa, lê de novo, devagarzinho agora. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Quem que está falando aqui? Quem? Sem medo, Davi. Ele está falando o quê? Que ele nasceu em pecado e que ele foi concebido na iniquidade, que na verdade é um sinônimo para pecado. Então ele está usando duas frases para expressar a mesma verdade dentro da poesia hebraica, do paralelismo. Muito bem. O que é que Davi está dizendo aqui? Que a natureza pecaminosa não foi algo que ele adquiriu ao longo da vida. Ele não está dizendo que ele nasceu sem pecado, mas que com o passar do tempo, com a influência, quem sabe, do ambiente, das outras pessoas do mundo, ou quem sabe até mesmo porque Satanás o tentou, ele então adquiriu essa natureza pecaminosa. Não é isso que ele diz. Ele diz que já nasceu com essa natureza pecaminosa. Em que momento o pecado faz parte da nossa natureza? No momento da concepção. É isso. Naquele momento que você foi gerado, você já foi gerado com pecado. Com defeito de fabricação. Por quê? Porque pecado mais pecadora gera um pecadorzinho. Tá? Um pecador mais uma pecadora, pecador ou pecadora. É assim que a natureza humana, terrena, caída, natureza pecaminosa, o pecado que habita em nós é transmitido. Nós já nascemos em pecado. Ninguém nasce sem pecado, exceto quem? O Senhor Jesus Cristo. Sim ou não? Ele era 100% Deus? Sim. Ao mesmo tempo ele era 100% homem? Sim. Mas se ele é 100% homem, por que ele não tem a natureza pecaminosa? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Aí está a diferença. Jesus, ele é 100% humano, porém ele não tinha uma natureza pecaminosa. E é essa a diferença entre nós e o Filho de Deus, Jesus Cristo. Muito bem, alguma dúvida até aqui? Vamos pensar o seguinte. Oi, pode falar. Isso aí faz concluir que o problema era o homem, não era Adão. Existe um grande debate aí, né? Porque é engraçado. A Bíblia não diz que o pecado entrou no mundo por causa de Eva, não é? Ela diz o que claramente? Por causa de Adão. Posso ler um versículo? Pode ler. É o Romanos 5,12 só. Sim, a gente ia ler aqui. Pode falar. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Muito bem. Então, a morte entrou pelo homem, né? Por causa de um homem. E qual que é o contraste das boas novas? Que se a morte entrou pelo pecado de um homem, a justiça, a salvação também entrou por um homem. Quem é esse homem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Muito bem. Nós pecamos porque somos pecadores? Ou somos pecadores porque pecamos?
Hã? A pergunta de $1 milhão. Na verdade, os dois, né? Olha só, pecamos porque somos pecadores. Essa é a nossa natureza. Nós não temos outra escolha. Nós pecamos porque somos pecadores. Porém, nós também somos pecadores porque pecamos. Então você peca, eu peco, porque nós somos pecadores, e nós somos pecadores porque de fato nós pecamos. Desagradamos a Deus com pensamentos, palavras, ações e até mesmo omissões. Vamos ver o texto aqui de Tiago, capítulo 1, versículos de 13 a 15. Quem pode ler para a gente? Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Muito bem. Alguém pode dizer que é tentado por Deus? A resposta é... Mais animado, né, gente? Vamos lá. Alguém pode dizer que foi tentado por Deus? Não. Qual é a origem da nossa tentação, segundo Tiago? A nossa própria cobiça. O nosso próprio desejo. Qual é o problema então? O problema também está em nós, não apenas no mundo. Não apenas no rapaz que a moça conheceu na academia e que começou a ouvir dos problemas dela, ou da colega de trabalho que começou a se insinuar, começou a vestir algumas roupas mais sensuais e tudo. Não. O problema também está na nossa própria cobiça, o nosso próprio desejo de nos agradar a nós mesmos. E uma vez que nós agradamos a nós mesmos, nós não temos como agradar a Deus e não temos como cumprir a vontade de Deus. O problema está na nossa carne. Quem fala? Pode falar, Zé. Só para, sei lá, talvez reforçar isso aí. Como fica aí o controle de Deus nesse processo? Está falando de soberania de Deus? Muito bem. Olha só. Vou colocar um negócio na cabeça de vocês aí, quero ver como é que vocês vão dormir hoje. Quando nós falamos de soberania de Deus, nós não estamos dizendo num determinismo. Ou seja, soberania de Deus significa que tudo, absolutamente tudo acontece por um decreto direto de Deus. Por que nós teríamos problemas se assim crescêssemos? Porque nós teríamos que admitir então que até mesmo um pecado que a gente comete foi vontade de Deus. E não é isso que o texto nos fala em Tiago. Então nós precisamos entender o seguinte, que dentro da soberania de Deus, onde Deus tem a sua última palavra... Gente, eu sou um calvinista, tá bom? Só para ninguém ficar com dúvida, né? Dentro da soberania de Deus, Deus determinou aquilo que nós chamamos de responsabilidade humana. Então, por exemplo, vamos voltar ao exemplo de Adão e Eva. Deus, ele é o responsável final pelo pecado de Adão e Eva? Sim ou não? Sim ou não? Não, porque senão Deus não seria bom nem santo. A responsabilidade, então, pelo pecado foi de quem? De Adão e Eva.
Então veja que quando nós lidamos com a questão do mal e a questão do pecado, nós não podemos responsabilizar Deus. Então ninguém poderia dizer assim, pastor, é o seguinte, eu roubei a minha empresa. Mas foi da vontade de Deus, né? Porque afinal de contas ele permitiu. Se Deus sabe todas as coisas, se Ele governa todas as coisas, se tudo que acontece nesse mundo é fruto da vontade de Deus, então o meu pecado é responsabilidade de Deus. Não, não é isso que nós estamos falando em relação à soberania de Deus e à responsabilidade de Deus, que dentro do mistério de Deus, eles funcionam em conjunto. Não, Deus não é responsável pelo mal, não, Deus não é responsável pelo pecado. Não, não foi da vontade de Deus que aquele tio entrasse pela janela e violentasse uma garotinha de 4 anos. Não, não foi da vontade de Deus. Deus não é responsável por essa desgraça. Que é um relato real, tá? Que eu contei aqui para vocês. Não, porque Deus ele é santo. Ele é amor, Ele é justo, e Ele não peca e não conduz nenhuma pessoa ao pecado. Certo, Zé? Respondeu? Sim. A gente escuta toda hora, né? Principalmente no nosso meio, Deus está no controle, Deus controla. Aí eu vou lá, faço a bobagem e aí, como é que fica? É isso aí. Então a gente pode dizer que o mal e o pecado, eles são permitidos por Deus, mas Deus não pode ser responsabilizado pelos nossos pecados, tá? Deus no seu decreto, ele permite que o pecado ainda exista, porém essa permissão já tem dia e hora marcada para acabar. E Deus então vai se revelar como justo juiz. E o dia do Senhor não vai ser um dia de hey, né? Como o professor dizia lá, é um dia de ui, ai, para esse mundo e para as pessoas que vivem debaixo do pecado, que não foram salvas pelo Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá. Oi, pode falar. Existe a questão da consequência do pecado. Sim. E isso a gente não pode esquecer. O fato de Deus permitir que isso aconteça não significa que a gente está livre das consequências disso também. E das consequências das nossas escolhas, né? Teve uma situação há alguns anos atrás nos Estados Unidos de um jovem que entrou e matou um monte de alunos lá. A filha do Billy Graham foi questionada sobre isso numa entrevista e ela falou assim, não foi Deus que permitiu, fomos nós que tiramos Deus das nossas escolas. A escolha de tirar Deus da nossa vida foi nossa. E a gente vive agora as consequências do nosso pecado. Sim, eu acho que nós nem tiramos Deus, né? Porque como nascemos em pecado, Deus já não faz parte, né? Da nossa natureza, do nosso pensamento. Não é isso que acontece. O Evangelho vem e nos traz as boas novas a respeito de uma salvação e da existência de um Deus, né? Que não tinha planejado esse mundo como ele está. É isso. Sim, as consequências do pecado são consequências experimentais e são consequências eternas, né? Então, o pecado, ele pode trazer um prazer, um alívio, uma satisfação instantânea. Mas o pecado é um credor incansável. Ele te empresta,
mas depois ele vai cobrar. E esse preço, a maioria das pessoas nem considera e nem tem condições de pagar. Então, famílias destruídas, casamentos que se não se acabam, sofrem as consequências, filhos que são afetados, amigos que são afetados, relacionamentos que são afetados e assim por diante. Oi, pode falar. Por que consequências eternas se um dia tudo vai ser restaurado? Isso, olha só, aí que está. Para aqueles que não creem em Cristo, o juízo permanece, então tem consequências eternas, tá? Para os crentes, não. Mas por que para os crentes não? Quer dizer que Deus simplesmente fez de conta que está tudo? Não, porque Cristo pagou o preço. A morte de Cristo, gosto da seguinte ilustração: você está devendo 100 mil reais no banco, você não tem como pagar. Você está falido. Daí tem uma pessoa que tem uma conta com 1 bilhão. Ele diz o seguinte, 100, está aqui, está paga a sua dívida. Então vamos imaginar que Cristo é esse que tem um crédito infinito, porque Ele é Deus. Então Ele deposita na nossa conta, para que as nossas dívidas sejam saciadas. Não é a anulação da justiça de Deus, é o cumprimento da justiça de Deus. Jesus morreu a nossa morte. É isso. Certo? Esclareceu? Não podemos crer no aniquilacionismo. Já ouviram falar sobre isso? É a crença de que no final das contas, Deus vai salvar os seus filhos, mas os ímpios simplesmente vão deixar de existir. Puf! Eles vão ter um sofrimento determinado, mas depois simplesmente eles vão deixar de existir. Não, o que a Bíblia nos fala é de uma condenação que é eterna. E existe uma grande diferença entre você sofrer temporariamente ou sofrer pela eternidade. Sim, mas tem alguns teólogos famosos aí, inclusive, que no final da sua vida até adotaram esse tipo de perspectiva. Ou então o universalismo, né? Que é a crença de que no final Deus vai salvar todo mundo, porque Deus é amor, no final das contas Ele vai dar um jeitinho de salvar todo mundo no final. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Certo, gente? Podemos continuar? Vamos lá, vamos tentar caminhar mais um pouco aqui. A carne guerreia contra o crente. Nós vemos isso em Romanos 7, 22 e 23. Sobre esse conflito entre a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa e o desejo do cristão em obedecer a Cristo. Vamos ler aqui o texto? Romanos 7, 22 e 23. Vou pedir para outra pessoa abrir Gálatas 5, 16 e 17. Vamos ler esses dois textos por enquanto. Pode ler, por favor. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Muito bem. Paulo mais uma vez enfatizando que ele é prisioneiro da carne. Essa natureza está sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Vamos ver agora Gálatas 5, 16 e 17. Quem que pode ler para a gente? Alguém? Gálatas 5. Opa! Então, Paulo aqui falando para os Gálatas que se nós andarmos no Espírito, nós não iremos satisfazer o desejo da carne, a cobiça da carne.
Então veja, existe esse conflito na vida do crente, porque na vida do não crente, não existe conflito. Pode ler. Acho que é bom ler os 2 versículos. Sim, pode ler. Que lê, por favor. Gálatas. Não, pode ser, Jô. Já achou? Jô já achou, lá. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Muito bem. Então existe essa guerra, existe essa disputa na vida do cristão. Na vida do não cristão, do não crente, do não nascido de novo, não existe esse conflito. Por quê? Porque ele está dominado pela carne. Isso não quer dizer que um não crente não tem condição de querer fazer aquilo que eventualmente está de acordo com a vontade de Deus. Isso não significa dizer que todo não crente não tem nenhum tipo padrão de moralidade. Não. O que nós estamos dizendo é que não existe esse conflito espiritual entre a carne e o Espírito Santo de Deus. Certo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Cale agora ou pergunte depois, tá bom? Não vai embora com dúvidas. A carne é inimiga de Deus. Romanos 8:7. Quem achou? A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Muito bem. Então veja que a mentalidade, a lógica, o pensamento da carne, ela é totalmente contrária à vontade de Deus, à pessoa de Deus. Por quê? Porque ela tem um interesse simplesmente de servir aos seus próprios interesses e não servir a Deus. E por último, é importante nós entendermos que a carne não agrada a Deus. Romanos 8:8. Quem pode ler? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Opa! Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Por quê? Porque não é dominado pelo Espírito de Deus. Ser dominado pelos dois é impossível. Ou a sua vida vai ser caracterizada pelo domínio de Deus, pelo governo de Deus, ou a sua vida vai ser dominada pelo estilo de vida que procura agradar os seus próprios desejos. Agradar a Deus e agradar a si mesmo não é possível porque é incompatível. Por isso, esse é o nosso segundo inimigo. Um inimigo não externo, mas um inimigo interno, porque diz respeito ao nosso próprio eu, aos nossos próprios desejos. Então, a carne, ela guerreia contra o crente, ela disputa com o espírito controle da nossa vida. A carne é inimiga de Deus e ela é totalmente aversa àquilo que agrada a Deus. Muito bem. Romanos 7:18, e a gente já está caminhando para o final aqui. Romanos 7:18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Muito bem. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ok. Então, na nossa carne não habita nada de bom. Então, a gente pode cantar o cântico Renova-me, porque tudo o que há dentro de mim necessita ser mudado por ti. É verdade. A nossa natureza pecaminosa não possui
nada de bom. Nada que possa produzir algo que agrade a Deus. E por último aqui, nós vamos ver Gálatas 5:19 a 21. E eu vou pedir para uma pessoa ler, e vai ser o último texto que nós vamos ler nessa manhã aqui, por causa do nosso tempo. Por favor. Pode ler. Ora as da carne são manifestas imoralidades sexuais, impurezas e libertinagens, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Muito bem. O texto termina fazendo uma advertência. Aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Quais são as obras da carne? O que a carne produz? Imoralidade sexual. Fornicação, ou seja, relação sexual entre pessoas que não são casadas. Adultério, relacionamentos sexuais extraconjugais. Impureza, né? Algum tipo de gratificação sexual através de pensamentos, de palavras, né? Vamos ver alguns exemplos aqui. Pornografia, histórias, piadas, conversas ou fantasias. Tudo isso diz respeito à impureza. Libertinagem, né? Lascívia, sensualidade, gente. É isso que a palavra de Deus fala a respeito de libertinagem, né? A ideia de despertar desejos sexuais que não podem ser saciados de forma legítima, ou seja, através de um relacionamento dentro do casamento. Flertes, roupas, fotos, né, conversas e tudo mais que são imorais. Isso é libertinagem. Idolatria é outra seção que nós vemos ali nas obras da carne, né? Que é adorar e servir a outros deuses. Às vezes esse Deus somos nós mesmos, né? Um bem, um objeto, um objetivo que a gente tem na nossa vida. Feitiçaria, né? Tudo que está relacionado ao ocultismo, magia, superstição, encantamento, simpatia e assim por diante. E aqui nós temos o pecado contra o próximo, né? Pecados contra o próximo. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, né? Desejo de formar grupos. Facções, né? Que é o partidarismo, porque você crê dessa maneira, pensa dessa maneira, inveja e assim por diante. E pecados escravizadores, que é embriaguez, excesso no consumo de bebidas, orgias, que diz respeito aqui à participação de festas desregradas, onde se come sem controle, onde você é marcado por excessos. E por fim ele fala coisas semelhantes. Ou seja, para ninguém ter dúvida, mas meu pecado não está aqui alistado com uma... Está lá. É parecido? Então está na lista. É obra da carne. Tá? Esse é o resultado da nossa natureza pecaminosa. Tá? E a palavra de Deus nos adverte e diz assim, que as pessoas que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui não tem nenhum alívio, tá? Quando fala de herdar, é ter a vida eterna. Ou seja, o que Paulo está falando assim, quem pratica essas coisas não entrará no reino dos céus.
A grande questão é, quem é que escapa então dessa lista? Ninguém, né? E é isso mesmo. Todos nós merecemos o inferno. Por quê? Porque a nossa natureza caída nos leva às obras da carne. E as obras da carne nos farão com que nós não herdemos o reino de Deus. Essas são as más notícias. As boas notícias é que Deus mesmo enviou o seu Filho Jesus Cristo para vir a esse mundo, ter uma vida perfeita. Esse é o segundo Adão. Cumprir totalmente, cabalmente a lei de Deus. Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus, o próprio Deus encarnado, ofereceu-se como sacrifício em nosso lugar. E todo aquele que nele crê será salvo. Não por méritos, mas pela graça de Deus. Como que a gente vai aplicar essa aula aqui? Temos aqui uma conclusão, né? A carne é um adversário do cristão, ela não pode ser ignorada, agradada, domesticada ou reformada. Não. A carne necessita ser mortificada. Precisamos matar a nossa carne. Precisamos matar essa natureza que nos faz desagradar a Deus. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? É a conclusão de Paulo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. A resposta é: graças a Deus por Jesus Cristo. Aplicando. Primeira coisa que você precisa responder nessa manhã: você já nasceu de novo? Você já nasceu da água e do Espírito? Você já nasceu do alto? Não estou te perguntando se você é crente. Não estou perguntando se você é evangélico. Não estou perguntando se você é membro dessa igreja. Você já nasceu de novo? Porque se você não nasceu de novo, a sua natureza pecaminosa governa a sua vida. E você é escravo dessa natureza. Você precisa nascer de novo. Nós precisamos de arrependimento. E o arrependimento é para aqueles que são filhos de Deus, que reconhecem o seu pecado, que confessam o seu pecado e que deixam o seu pecado. Precisamos vigiar e orar, porque o próprio Senhor Jesus disse que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. E precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. É isso. Se você quer mortificar a sua carne, novo nascimento, arrependimento, precisamos vigiar, orar e precisamos da palavra de Deus em nosso coração. Amém? Obrigado, gente, pela atenção. Sei que foi muito conteúdo nessa manhã, mas que Deus abençoe vocês, tá bom? À noite estaremos juntos aqui para cultuarmos a Deus e a gente vai ter a participação do missionário Richard. Ele está aí com a gente, tá bom? Nesse final de semana. Deus abençoe e um bom domingo.